Que privilégio poder compartilhar com você, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, compartilhar a palavra do Senhor, ter essa comunhão com você nesta noite. Você pode dizer à pessoa que está mais próxima de você aí, que bom que você está aqui nessa comunhão, participando desse culto. Diga a ela, que bom que você está aqui comigo, como irmãos em Cristo, família de Deus. Bom que você tirou esse tempo no meio da semana. Esse será o melhor tempo do seu dia, amém? Sei que você já teve um dia abençoado, sei que você foi sustentado por Deus para o trabalho, para o cuidado da família, mas ter um tempo na presença de Deus, cultuando ao Senhor, é algo extraordinário para nós. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu sei que Deus já tem falado ao seu coração, desde o momento que você entrou aqui, Deus tem tocado o seu coração, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra também para o seu coração, para que você saia daqui com o seu coração cheio de alegria, cheio de paz, cheio de esperança no Senhor, amém? Quantos têm essa expectativa? Seu coração, amém? Então convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Nós vamos projetar aqui os textos para facilitar para você, também te ajuda nas suas anotações. É muito importante nós estarmos sempre com um papel, uma caneta, para podermos sempre ir destacando as coisas que Deus vai apontando para o nosso coração durante a ministração, alguns textos, para depois você em casa poder ter um tempo, uma devocional, um tempo melhor, e poder refletir e aprender e meditar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 9, está projetado aí esse texto. A palavra do Senhor diz: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Você não foi feito para dar errado. Acredite nisso. Por isso que eu e você, nós não podemos viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Qual é o maior risco para nós, para as nossas vidas? É viver do nosso jeito. E o tema dessa mensagem é: viva os planos de Deus. Viver os planos de Deus não é viver de qualquer jeito, do meu jeito, mas do jeito de Deus, porque o meu jeito é um jeito deformado, errado e pecaminoso. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Aqui diz: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela graça, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Amém? Amém. Ainda bem que a graça do Senhor nos alcançou, sem merecermos. Deus, por causa do seu Filho Jesus Cristo,
nos salvou, nos livrou do pecado, nos livrou de viver uma vida errada, pecaminosa. E o que é o pecado? Pecado é errar o alvo. Qual o alvo? O alvo é a vontade de Deus para a sua vida. Acredite, Jesus, Ele nos ensinou a orar assim. Você deve conhecer bem a oração tão conhecida que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, não é verdade? E quando Ele diz, venha, Ele nos ensina, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Paulo, na sua carta em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu declaro em fé que você vai viver a vontade de Deus. Eu declaro em fé que a sua família, a sua casa vai viver a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ela é boa, agradável e perfeita. Sabe, é uma vida totalmente moldada a Ele, a mente dEle, a mente do reino, a mente de Cristo, a mente do reino de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Você pode repetir comigo? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Lembre-se disso sempre. Lembre-se disso sempre. A vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, ela é boa, agradável e perfeita. E o que acontece quando você não conhece a vontade de Deus, você não prioriza e não faz a vontade de Deus? Com certeza você vai viver infeliz, incompleto, errando, dando cabeçada, sendo um cabeção, dando cabeçada e mais cabeçada, correndo risco de morte, de morrer. 2 Coríntios, que nós lemos aqui, diz: e a tristeza segundo o mundo produz o quê? A morte. E essa tristeza segundo o mundo é um mal-estar. Essa tristeza segundo o mundo é só um mal-estar. A tristeza segundo o mundo é sem atitude nenhuma de querer mudar. Então, se você não conhecer e não fazer a vontade de Deus, você com certeza vai viver em constante tristeza. Você vai viver em constante angústia, aborrecimento, em constante aflição, pesar, lamentação de pessoas enlutadas, enfim. Quando algo sai do propósito, tudo fica em desequilíbrio na nossa vida, entenda isso. Quando algo sai da vontade de Deus, as coisas desequilibram. A sensação de vazio interior, e isso quase sempre é ausência do propósito, do destino que Deus tem para cada um de nós. O vazio espiritual, ela é uma doença universal. Sim ou não?
Quantos nós conhecemos com um vazio espiritual? E nessa mensagem, há uma chave aqui para uma grande mudança em nossa vida. Esse texto que nós lemos aqui, há uma chave para uma grande mudança, para que nós possamos fazer a boa, a perfeita, agradar a vontade de Deus, que se chama arrependimento. O texto diz: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento. Aceitar ter a vida moldada pelo Criador. Arrependimento é você aceitar essa vontade de Deus e ser moldado por Ele. E você tem duas opções nessa noite: ou você continua nessa tristeza segundo o mundo, que só traz um mal-estar, e que depois vai cair para uma depressão, e vai tentando administrar do seu jeito, com as suas próprias ferramentas, com o seu jeitinho, que na verdade não dá jeito. Ou então você vai fazer desse mal-estar, desse desconforto, dessa tristeza, dessa sua insatisfação, algo positivo, que te impulsione a viver a plenitude da vida de Deus, e que Deus tem para cada um de nós. E eu pergunto para você, o que você prefere? A verdade é que eu tenho uma boa notícia para você nessa noite: nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Não, nem tudo. Se você optar por uma vida dentro dos planos de Deus, você vai experimentar ativamente a presença de Deus. Se você optar por uma vida dentro dos planos de Deus, você vai experimentar ativamente a presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 6 diz: pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, que privilégio! Pois somos o quê? Santuário do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Repita comigo: eu sou o santuário do Deus vivo. Eu sou o santuário do Deus vivo, eu sou casa de Deus. Que privilégio! Deus quer habitar dentro de mim, dentro de você. Tem um livro do Bill Johnson que chama A Presença, talvez você já tenha lido ele. Tem uma parte desse livro que diz assim: não existe privilégio maior do que hospedar o próprio Deus. Não é verdade? Não existe privilégio maior do que hospedar o próprio Deus. Não existe tampouco maior responsabilidade. Tudo sobre Ele é extremo. Ele é indescritivelmente bom, impressionante ao máximo e formidavelmente maravilhoso em todas as formas possíveis. Ele é poderoso, mas gentil, agressivo, mas sutil, e perfeito enquanto abraça todas as nossas imperfeições. Porém, poucos têm consciência da missão de hospedá-lo. Sabe, irmãos, o cerne da nossa missão é hospedar Deus, é hospedá-lo, para que eu possa fazer a sua vontade, como filho, Deus ama te amar, Deus ama que você seja parceiro dele, Deus ama ter um relacionamento com você, e você então trazê-lo para dentro do seu ser, para dentro de você, hospedá-lo.
Por isso que ele diz em uma frase, o Bill Johnson, que se eu tenho 10 minutos para orar, eu devo usar 8 minutos para adorar. Manter uma comunhão, mantê-la aqui, hospedá-lo à presença de Deus. E Deus anseia por essa comunhão minha e sua com Ele. Sabe, porque a oração, ela nos ajuda nas dificuldades, é verdade. Mas uma jornada de oração, ela nos prepara para superar cada dificuldade. É viver com Ele o tempo todo. Não é separar um tempo para orar. É eu viver em constante oração. Porque Ele está dentro de mim. Porque Ele mora em mim. Porque eu sou casa, sou hospedeiro da presença poderosa de Deus. Tem casa de Deus aí? Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você é casa de Deus. Você tem consciência disso? Diga a ela, você tem consciência disso? Meu irmão, Deus escolheu morar dentro de nós, dentro do seu coração. Sabe, o Espírito Santo, que é a presença de Deus, ele precisa ser o seu guia. É o Espírito Santo de Deus que precisa ser o seu guia. O Espírito Santo, ela é a nossa nuvem durante o dia e o nosso fogo durante a noite. Porque sem o Espírito Santo nos guiando, nós vamos perdendo o foco. Nós vamos marchando sem alvo. Nós vamos vivendo sem missão, sem propósito. Você entende isso? Você entende isso? Se optar por uma vida dentro dos planos de Deus, você tem segurança. Você tem segurança. O profeta Isaías diz: o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras e em tranquilos lugares de descanso. Olha só, o meu povo viverá em locais pacíficos, em casas seguras. Em nome de Jesus, a sua casa, a sua família está segura. Está num lugar tranquilo, em Deus. Sabe, esse lugar de descanso, Davi falou sobre isso. Ele diz: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 a sua vai te atingir. Davi encontrou esse lugar seguro, esse lugar de descanso em Deus. E acredite, em meio às guerras, em tantas guerras que Davi enfrentou. Na Bíblia, talvez não tenha ninguém que enfrentou tantas guerras como Davi. Em meio às lutas, às guerras, Davi encontrou esse lugar. O Senhor fiz grandes coisas. O que Deus está dizendo para você? Não tenha medo. Nos braços do Senhor, na vontade de Deus, dentro do plano de Deus, você está num lugar seguro. Você está num lugar seguro. Eu me lembro daquela história, é uma ilustração, e acho que eu devo ter contado aqui. Várias pessoas assistindo, alguns jornalistas ele fazer essa travessia. E ele fez essa travessia, chegou lá, voltou. E quando ele chegou, o pessoal aplaudiu, porque ele era um cara bem treinado, equilibrado, seguro, atravessando apenas sobre uma corda. Se ele caísse ali, não tinha como mais sobreviver. Mas aí ele faz um grande desafio diante daqueles que estavam ali vendo. Quem quer ir comigo?
Quem quer ir comigo até lá e voltar? Ninguém se prontificou. A criança pegou e disse: eu vou. Então ele pegou essa criança, colocou ali junto com ele na bicicleta e atravessou e voltou. E aí quando a criança desceu, o jornalista perguntou: por que você teve tanta coragem para ir com ele até do outro lado e voltar, equilibrando numa bicicleta? E ela disse: é porque ele é meu pai. Ela sabia em quem ela estava. Optar para uma vida dentro dos planos de Deus, você adota novos padrões de conduta. Você adota novos padrões de conduta. Paulo diz na sua segunda carta de Coríntios, capítulo 5, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então, o padrão de conduta muda pelo que você é agora em Cristo. E o texto diz que em Cristo você é o quê? Uma nova criatura. Você já encontrou Cristo? Você já aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você já anda com Ele? Então entenda, você é uma nova criatura. É esse o padrão de conduta agora. Se você optar por uma vida dentro dos planos de Deus, e todos nós queremos, porque os planos de Deus são bons, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, amém? Então você precisa adotar novos padrões de conduta. Entenda, o seu destino não é o que você faz, mas quem você é. E se você é filho de Deus, o seu padrão de conduta precisa ser diferente do velho homem, porque agora você é nova criatura. É de dentro para fora. Essa é o nosso novo padrão de conduta. De dentro, hospedamos Deus, sim ou não? Somos casa de Deus, Deus habita em nós. Então, o padrão é de dentro para fora. Chris Valentin, ele diz: quando você assume a responsabilidade por seus problemas, você reassume o lema do seu destino. Porque Jesus, ele nos libertou da escravidão, sim ou não? Jesus nos liberta de um viver escravo. Se você vive o padrão de conduta do mundo, você é escravo do mundo. O mundo está ditando as regras para você. Mas quando você é filho de Deus, você é livre para escolher. Também para você optar uma vida dentro dos planos de Deus. Você precisa viver cheio de esperança. Hebreus capítulo 6, verso 19, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Essa esperança está em Deus. Domingo, na celebração, aqui na nossa igreja, o pastor Luiz Fernando pregou sobre a esperança. Você estava aqui, se você não acompanhou, não pôde estar aqui, você pode entrar no canal do YouTube, e tem lá essa mensagem sobre a esperança. Nós temos essa esperança em Deus, como âncora da alma, firme e segura. Somos o povo que vive uma esperança em Deus.
E a relação entre ouvir e obter as promessas de Deus é a fé nele. Por isso você precisa crer, você precisa acreditar. A fé é o caminho mais seguro do crente. Entende isso? Entenda isso. Sim ou não? Porque nós vivemos por fé, não por vista. Nós vivemos pelo que cremos. E nós cremos em cada promessa do Senhor. Por isso que nós somos um povo que vive em esperança. Em Deus. Porque Deus é a nossa esperança. Também, se você optar por uma vida dentro dos planos de Deus, você supera o medo da morte. Quantos hoje estão com medo de morrer? Você conhece alguém que está com medo de morrer? Eu conheço várias pessoas que estão com medo de morrer por causa da pandemia. Romanos capítulo 8 diz: pois eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia, irmãos, que palavra poderosa para o seu coração. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, meu irmão, você precisa superar o seu medo de morte. O amor de Jesus na cruz nos convence, porque Ele venceu a morte, Ele passou pela morte, Ele venceu a morte, e isso precisa nos convencer de que nada vai nos separar do amor dEle, nada vai nos separar da vontade dEle. O amor de Jesus na cruz, Ele vence o medo. O amor em Deus vence o medo, todo e qualquer medo. Por isso que a nossa mensagem, aquilo que sai do nosso coração, a mensagem que eu preciso falar a esse mundo que está com medo, ela precisa ser uma mensagem de amor, para vencer todo e qualquer tipo de medo. Nós não vamos apenas ajudar as pessoas, falando desse amor, transmitindo esse amor. Não, nós vamos dar-lhes para ela o céu. O céu. O céu é vida. O céu é vida eterna. O céu é vida abundante. Então, viva os planos de Deus, superando o medo da morte. Também você pode superar, se optar por uma vida dentro dos planos de Deus, seguindo sua vida em paz. Provérbios capítulo 10, versículo 25 diz: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Siga a sua vida em paz. Siga a sua vida em paz, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à tempestade.
esse mesmo texto na versão A Mensagem, ao passar a tempestade, o perverso já era, simplesmente desaparece, mas o justo fica firme para sempre. Sabe, em Cristo Jesus nós temos autoridade sobre toda e qualquer tempestade, para que nós possamos viver e seguir a nossa vida em paz. Amém? Você acredita nisso? Você crê nisso? E eu pergunto, o que tem tirado a sua paz hoje? Tem tirado a sua paz hoje? Tem tirado a sua paz? Talvez é a área financeira, não sei. Talvez é uma enfermidade. Talvez é um relacionamento que precisa ser restaurado. Talvez uma ofensa, uma amargura, que tem tirado a sua vida, a sua paz hoje. E hoje você precisa pedir para que o príncipe da paz venha inundar o seu coração e trazer paz em meio a essa sua luta e essa sua dificuldade. Você precisa crer. Jesus é quem acalma a tempestade, é o que traz paz, é o que traz paz. Eu me lembro daquela passagem quando ele ali no mar da Galileia, e quando veio aquela tempestade, quando depois Jesus ele dá uma ordem àqueles ventos fortes, e ali ele dá uma ordem para que a tempestade cesse, para que haja ali um momento de tranquilidade, de paz. Havia sim uma tribulação ali esperando, e por isso que havia aquele vento contrário, porque pessoas ali na chegada de Jesus iriam ser transformadas, como aquele jovem endemoniado. Ele foi transformado com a chegada de Jesus. Não somente ele, mas a sua casa. Nós precisamos viver a paz de Jesus no nosso coração, para enfrentar todo tipo de tribulação e dificuldade, sabendo que Jesus, que é o príncipe da paz, ele vai trazer a solução, a calmaria, a salvação, a libertação, a cura, a transformação. Você entende isso? Então por isso que para você viver dentro dos planos de Deus para a sua vida, você precisa seguir a sua vida em paz. Então, na autoridade de Jesus, do nome de Jesus, que é poderoso, eu declaro que esse seu problema irá embora, essa sua luta irá embora, porque o príncipe da paz está entrando no seu coração, na sua vida, nesse momento. Se você crer, você verá a glória de Deus, e Ele vai acalmar e trazer a solução, e você vai viver seguindo em paz. Amém? Amém? Sétimo e último, se você optar por uma vida dentro dos planos de Deus, você frutifica. Veja, não há como estar no centro da vontade de Deus, hospedá-lo, caminhá-lo com Ele, seguir em paz e não ter uma vida próspera, ser bem-sucedido, caminhar bem. A palavra diz ali
na presença do Senhor, o seu Deus, você e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Aleluia! Que palavra poderosa! Ali, aonde? No centro da vontade de Deus. Ali aonde? Na presença do Senhor, o seu Deus. Você e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Aleluia, que palavra poderosa. Deuteronômio diz: o Senhor lhes concederá grande prosperidade. Ah, meu irmão, andar segundo a vontade de Deus frutifica. Frutifica. Está vindo sobre a sua vida, sobre a sua família, um tempo de frutificação. Você está dentro da vontade de Deus? Você está seguindo os passos do Senhor? Acredite, há um tempo de frutificação aí para você. Pega essa palavra, guarde ela no seu coração. Ali na presença do Senhor, o seu Deus, você e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito. Aleluia, aleluia. Irmãos, uma pessoa com entendimento, ela aceita os acréscimos de Deus, e não vai questioná-lo, porque Deus está acrescentando, porque não tem como andar perto do Senhor e não ser abençoado, não tem como você andar nos caminhos do Senhor e não ser próspero. É natural no reino, porque nós estamos falando de um reino de abundância, de um reino mais rico, mais glorioso. Você entende isso? Você entende isso? Segundo esse texto que nós lemos, texto principal dessa mensagem, a tristeza gerada por remorso, ela só vai causar um mal-estar, uma depressão. Mas aqui o propósito, a vontade de Deus, é que o desconforto gerado pelo arrependimento traga salvação para a sua vida. Porque com Jesus nós somos libertos do inferno que vem nos atormentar, dos infernos diários da nossa vida. Com Ele em nossa vida, nós vivendo sendo a vontade de Deus, com Ele em nossos corações, nós começamos a viver essa realidade, a realidade do céu, a abundância do céu. Por isso que eu quero declarar nessa noite, nem tudo está perdido para você. Continue no centro da vontade de Deus, continue esperando nele, porque com Jesus, eu tenho certeza que você ainda há de viver os seus melhores dias. Você crê nisso? Melhores dias ainda virão sobre a sua vida, meu irmão. Você crê nisso? Melhores dias virão sobre a sua família. Melhores dias virão sobre o seu casamento. Melhores dias virão sobre os seus relacionamentos com seus filhos. Melhores dias virão no centro da vontade de Deus. Melhores dias virão para você. Acredite, porque nós estaremos vivendo a realidade do céu. Essa é a palavra do Senhor.
porque melhores dias estarão por vir. Portanto, diz a palavra, e nós já lemos, mas eu quero ressaltar, se alguém está em Cristo, tem alguém em Cristo aqui? Você é nova criação. Diga, eu sou nova criação. Eu sou filho de Deus. Diga, eu hospedo a presença de Deus. As coisas antigas já passaram. Ei, não se lembre do seu passado. Deus quer mostrar para você o seu futuro. Aleluia. O melhor está por vir, os melhores dias da sua vida estão para acontecer. Por isso creia, as coisas antigas já passaram, e eis que surgem coisas novas. Aleluia, aleluia. Fique de pé, fique de pé. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. E o primeiro passo que você precisa dar é entregar sua vida para Jesus completamente. Entregue sua vida para Jesus hoje. Se você não fez essa decisão, esse é o primeiro passo. Abra a porta do seu coração, deixa Jesus entrar. Deixa Ele ser o hospedeiro do seu coração. Ele quer hospedar o seu coração, mas Ele não vai chutar a porta do seu coração. Jesus não é um intruso. Ele bate no seu coração pedindo: ei, deixa eu entrar. Eu quero fazer morada. Eu quero habitar em você e transformar a sua vida, andar com você, para que você faça a minha vontade e seja próspero, abençoado, viva uma nova vida. É isso que Jesus quer fazer. Então por isso que eu faço convite para você nessa noite. Entregue sua vida para Jesus hoje. Se você quer fazer isso, fale para Jesus agora: Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor. Eu entrego o meu coração, a minha vida ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa, Jesus, os meus pecados. Eu me arrependo por cada um de nós, cada um deles, porque nós acabamos de ler que é o arrependimento que traz a salvação. Não é um remorso, não é um mal-estar por você lembrar dos seus erros, seus pecados, mas é arrepender por cada um deles e colocá-los diante do Senhor e pedir perdão, e pedir para que Ele ajude a você